Olá, eu sou Simone Amorim, falo com você diretamente aqui do meu canal Opinião Simone Amorim, onde todas as semanas passo para falar sobre licitações. Hoje, no podcast da minha série especial que trata sobre temas da nova lei de licitações, falaremos sobre o relatório de viabilidade. O relatório de viabilidade é o instrumento que consolida todo o estudo técnico preliminar. Hoje, neste momento em que implantamos os estudos técnicos preliminares em todas as estruturas do país, então todos os municípios devem estar preocupados em materializar nos autos a fase de planejamento, não só porque vem por aí a nova lei de licitações, mas porque o estudo técnico preliminar já é obrigatório ainda hoje. Estamos falando então de um instrumento que deve consolidar esses estudos, originando aí todos os elementos necessários para a formalização do termo de referência. Falaremos então sobre relatório de viabilidade. No podcast da semana passada falamos sobre a solicitação da demanda, o documento que inicia a demanda. E se você gostar desse podcast ao final, deixe aí o seu joinha, se inscreva no meu canal, visite também o meu blog, onde posto todas as semanas artigos sobre licitações e fique comigo aqui para que em todas as semanas possamos, durante o decorrer do ano, tratarmos dos temas que vem aí na nova lei de licitações. Nova lei de licitações, aliás, que tem preocupado muitos operadores de licitação, desnecessariamente nesse momento, porque costumo dizer que se aplicarmos as boas práticas definidas hoje para estudos técnicos preliminares, para o pregão eletrônico e, inclusive, a partir daí, e esse documento relatório de viabilidade vai consolidar nos autos todas as informações e documentos necessários para a realização dos estudos técnicos preliminares. Então, nós teremos aí a equipe de licitação com a sua atribuição, a equipe de implantação dos ETPs devendo estudar o modelo adequado e a equipe de planejamento que for realizar os estudos técnicos preliminares com a incumbência de bem elaborar o relatório de viabilidade, que é o passo mais importante para consolidar tudo aquilo que foi verificado acerca do objeto, inclusive riscos, eventuais riscos nas contratações e aquilo que pode ser adotado como mitigação de riscos dentro do próprio relatório de viabilidade. Então não é normal, não é correto, não é viável que na fase de planejamento nós tenhamos a viabilidade atestada num documento, nós tenhamos a fundamentação, a materialização dessa fundamentação num outro documento, que nós tenhamos de repente um ofício que motive a contratação, um outro documento que exponha as especificações técnicas do produto, quando nós podemos consolidar tudo isso de forma simples e didática dentro do relatório de viabilidade. Então, se você me perguntar hoje, relatório de viabilidade, qual a sua importância dentro do processo de estudos técnicos preliminares? Eu vou dizer que o relatório de viabilidade é o documento mais importante que advém dos estudos técnicos preliminares e que é formalizado a partir da solicitação da demanda, onde todos os documentos e informações necessárias devem estar contidas para facilitar a realização dos ETPs. E aí existem itens obrigatórios que a União traz aí na sua Instrução Normativa 5/2017 e que não devem ser replicados na integralidade para os demais entes, porque costumo dizer que a União tem a sua estrutura, a sua forma de atuação e os demais entes ainda estão iniciando a materialização do planejamento dentro do processo de contratação pública. Portanto, colocar itens e ficar repetindo o que é simplesmente fundamento nestes itens, porque não sabe o que deve constar dentro desses itens que foram estipulados para a União, não é a melhor alternativa. Temos inclusive aí a função, a incumbência da equipe de planejamento, estar olhando como esse tema vai ficar na nova lei de licitações, trazendo os itens que são específicos lá, imprescindíveis para esse documento padronizado, relatório de viabilidade, mas sem engessar, porque os órgãos terão que elaborar seus normativos, então que nos seus normativos acabem por definir que cada objeto tem a sua especificidade, a sua necessidade de repente de
inserção de um novo item dentro do relatório, o que não pode ser inviabilizado, porquanto dentro do relatório devem estar contidas todas as informações necessárias para a continuidade da licitação, o próximo passo sendo a elaboração do termo de referência. Então, o nosso relatório de viabilidade, ele deve conter itens como a equipe técnica, né, a definição da equipe técnica, a definição ali do objeto com as suas especificações técnicas que foram fornecidas lá na solicitação da demanda pela secretaria demandante. A legislação regente acerca daquele tema, muito importante que esteja contida dentro do relatório de viabilidade. Da contratação anterior é um outro item muito importante, porque a gente vai consolidar dentro da contratação atual aquilo que verificou, que trouxe de experiência da contratação anterior, inclusive quando é que ela se finaliza, para estarmos materializando ali a necessidade então de, talvez na próxima solicitação da demanda, protocolarmos a necessidade dos estudos técnicos preliminares antes, muito tempo antes, para que no fluxo do processo haja tempo hábil para a formalização adequada e eficiente dos estudos técnicos preliminares. A justificativa da contratação, com a sua motivação, aqui sim, nesse item, a justificativa, porque como digo sempre, vários órgãos estão enchendo de justificativos demais itens que replicaram de outros órgãos com estrutura diferente, de repente com fluxo do processo diferente, e não vai atender às necessidades de vocês. As quantidades estimadas, dos valores estimados. Os valores estimados aqui é uma celeuma dentro do relatório de viabilidade, porque alguns órgãos de controle externo começam a cobrar relatórios de viabilidade, né, estudo técnico preliminar, e já falam da precificação dentro da próprio estudo técnico preliminar. No caso aqui, relatório de viabilidade, que é um instrumento que resulta do estudo técnico preliminar. Observando que nós temos aí na rotina de cada órgão um momento em que é formalizada a precificação e que nós estamos falando de estudos técnicos preliminares que vão concluir pela viabilidade, que pode ser alterada, mantida de acordo com a solicitação da demanda ou mesmo negada. Então, demandar de repente todo o processo de precificação com as 3 fontes obrigatórias dentro do relatório de viabilidade no momento dos estudos técnicos preliminares pode não ser a melhor alternativa. Então, como você aí na estrutura do seu órgão vai ter que redesenhar o fluxo do seu processo e definir esta situação, normatizando, vai ficar resolvido mesmo em relação a cobranças dos órgãos de controle externo, né, que este item conste neste momento, que não é indicado nem mesmo pela União, que já é experta no assunto. Nós podemos também, dentro do relatório de viabilidade, estarmos tratando do gerenciamento de riscos sem a imposição de um novo documento, uma nova rotina como o mapa de riscos. Hoje é o mapa de riscos que é adotado para gerenciamento de riscos na estrutura da União, mas aqui na estrutura dos órgãos menores, quando a gente começa a materializar nos autos a fase de planejamento, muito importante, eu indico que o gerenciamento de risco, as ações, inclusive a partir dele, identificadas como necessárias para mitigá-los, e até um item específico para os fiscais de contratos constem dentro aqui do relatório de viabilidade, porque nesse momento nós teremos um instrumento que será lá na frente observado por todas as pessoas subsequentes do processo administrativo, inclusive pelos próprios fiscais de contrato na hora de analisarem ali o objeto, né, de acompanharem a execução desse objeto. Por fim, nós temos a declaração de viabilidade, que, como dito, pode ser mantida tal qual como solicitada pela secretaria demandante, pode ser alterada, porque de repente foi solicitado pela secretaria a aquisição de um sistema específico e verificou-se que para atender aquele objeto, outros sistemas de repente compatíveis com as máquinas que já rodam e outros sistemas que já rodam aí na estrutura do município sejam mais interessantes à contratação do que o que foi solicitado. De repente o que foi solicitado não atende efetivamente, acabando pela incompatibilidade, né, com outros sistemas. Então,
Então é muito importante você se ater para a declaração de viabilidade dentro do relatório e a sua motivação por estar alterando no decorrer dos estudos essa viabilidade. De repente foi solicitada a configuração de uma determinada máquina para atender um objeto, aí verificou-se que aquele maquinário não seria suficiente, está incompatível com algum outro módulo dentro que já rode dentro do município, daquele próprio maquinário, então justifica-se a alteração de viabilidade, né? Isso acontece também, pode vir a acontecer muito dentro de objetos de tecnologia, que o estudo técnico preliminar pode direcionar por uma tecnologia diferente ou por uma alternativa diferente. Pode ser que a Secretaria de Saúde, por exemplo, tenha solicitado a abertura de um processo licitatório para a contratação de médicos em razão da inexistência de interessados lá nos concursos, né, no concurso público, não preenchidas as vagas. E aí a equipe pode, durante a realização dos estudos técnicos preliminares, acabar constatando que é melhor a alternativa para atender aquele objeto, por exemplo, o credenciamento desses profissionais. Né? Ou quando se solicita, acontece muito, pode vir a acontecer, quando se solicita a aquisição de um determinado objeto e chega-se à conclusão que a sua locação é melhor ou o contrário. Então, como nós não temos ainda uma viabilidade, nós precisamos estudar o objeto para concluir por essa viabilidade, é necessário muita atenção no momento de definirmos o fluxo do processo. Se de fato estaremos aí nesse momento inserindo as 3 fontes de precificação, ou se estaremos apenas dando um critério, inclusive de relação custo-benefício, de repente perto de uma contratação que é alterada. Né? Se de repente eu quero justificar a contratação de uma usina de energia elétrica, por exemplo, para uma determinada escola do município, e esse é um objeto novo, vai ser a primeira usina instalada, então eu tenho que me ater ao custo, comparando com a economia que será feita para me demonstrar a viabilidade dessa contratação. Mas quando o legislador quis dizer de viabilidade, ele não quer concluir, não quis concluir na letra da lei, é o que parece, e inclusive no decorrer da aplicação prática dos estudos técnicos preliminares, ele não quis dizer aí, já no momento dos estudos técnicos, a definição do valor definitivo, porque o processo de precificação, repito, vem depois da declaração de viabilidade. Então, atenção na hora que você, órgão, for normatizar esse assunto aí na sua estrutura, no seu órgão, ok? Hoje falamos então sobre o relatório de viabilidade, este importante documento, e teremos outras oportunidades para estarmos nos aprofundando neste instrumento importante dos estudos técnicos preliminares. Se você gostou do meu vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, de deixar o seu joinha, alguma dúvida postada, perguntas que sejam relevantes, eu estarei respondendo aqui. Sugestões para novos temas, podem me encontrar nas redes sociais Opinião Simone Amorim. Lá temos contato direto, cotidiano, e estamos sempre tratando do tema licitações. Fique comigo para o meu próximo podcast. Forte abraço no seu coração.